para o teu coração nessa hora a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Apenas os versículos 28 e 29. Assim diz o Senhor. Respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu vejo nesse texto da palavra de Deus a mais incrível, a mais maravilhosa aventura de fé que um ser humano já viveu na presença de Deus. Os discípulos estavam dentro do barco, atravessando o mar da Galileia, um mar de 13 quilômetros ali naquele lugar de largura, por 21 quilômetros de comprimento, desde o Rio Jordão, o norte, até o Mar Morto. E a profundidade daquele lugar onde eles estavam chegava de 25 até 43 metros de profundidade. Era um lugar muito profundo. E a palavra de Deus diz que quando os discípulos, orientados por Jesus, foram atravessar aquele mar, Jesus ficou para trás. Era ainda o crepúsculo, o final da tarde. E naquele momento em que isto aconteceu, era a quarta vigília da noite. A primeira vigília das 6 horas da tarde até as 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã, a quarta vigília das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Então era alta madrugada, eram as últimas horas da noite. E eles não tinham conseguido ainda atravessar 13 quilômetros apenas de mar. Por quê? Porque os ventos procelosos, vindos do norte, se projetavam contra o barco e o balançavam de um lado para o outro, e eles estavam num perigo imenso, e de repente olham e veem um personagem vindo em direção a eles, andando sobre as águas do mar. Como pescadores, como pessoas experientes do mar, eles sabiam que aquilo não era normal. E gritaram apavorados: é um fantasma! É um fantasma! Pedro também gritou, mas muito afoito, aquele coração sempre afoito, para ter uma experiência maior com Deus, ávido por emoções novas, ávido por aventuras. Ele grita para o Senhor: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele diz isso porque Jesus acabara de dizer: não temais, sou eu. E então Jesus olha para ele e diz: Pedro, vem! E aquele homem tira os pés da segurança do barco e os coloca sobre as águas e começa a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Quando se aproxima, ele olha para baixo, vê o turbilhão de águas que estão abaixo dele e começa a submergir e diz a Jesus: Senhor, socorre-me! Jesus o toma pela mão e diz: não sejais tímido e homem de pouca fé. Aquele homem viveu naquele momento a maior aventura de fé da vida dele. Eu tenho vivido na minha vida, ao longo da minha vida, muitas aventuras de fé. Nenhuma comparável a essa, é lógico. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, já viveu alguma aventura de fé
na presença de Deus. Algum desafio? Veja você que este homem desafiou o Senhor Jesus para uma aventura de fé que ele queria viver. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Era um desafio de um homem ao Senhor seu Deus. Isso está dizendo ao meu coração e ao seu que nós podemos desafiar o nosso Deus se queremos viver uma aventura de fé. Senhor, eu quero viver uma vida nova, eu quero experimentar a minha fé junto ao Senhor. Faça isso e você verá o que Deus pode fazer na sua vida para alimentar o seu coração, para fortalecer a sua fé no Senhor. Você quer viver uma aventura de fé no Senhor, na presença de Deus? Então preste atenção ao que aconteceu nesse dia. Primeiro, para viver uma aventura de fé, é necessário obedecer. O Senhor Jesus olhou para o seu discípulo, para Pedro, e disse: vem, Pedro, vem, vem. Você quer viver essa aventura? Você quer andar sobre as águas? Vem, vem. E Pedro foi. Então é preciso obedecer. Bem, o que nós temos hoje para obedecer, senão isto aqui, a palavra de Deus, os ensinos do Senhor, estão todos aqui. Você os tem obedecido? Você tem obedecido a palavra de Deus, a vontade de Deus? Você tem vivido a sua vida em obediência à palavra de Deus? É preciso obedecer. Você não pode ter uma aventura de fé sem primeiro obedecer ao Senhor. Pedro, em primeiro lugar, obedeceu. Mas para tirar os seus pés do barco e colocá-los sobre as águas, ele precisou acreditar na palavra de Jesus. Vem, Pedro, vem, eu estou aqui, vem ao meu encontro. Ele precisou acreditar, ele precisou crer. Até onde você e eu, meus queridos irmãos, nós temos crido, acreditado realmente em Deus, no nosso Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nos ensinamentos de Deus. A nossa fé no Senhor está indo até onde? Até onde? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser um melhor servo do Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Até onde você tem acreditado realmente no seu Deus? O seu Deus é realmente o seu Deus? A sua segurança, a sua salvação, o seu reino celestial, a sua glória. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos justificou, nos santificou, nos glorificou, e é para a sua santa glória que Ele faz isso conosco. Até onde você acredita em todas essas coisas? Mas acima de tudo, eu quero dizer para você que para viver uma aventura de fé, eu disse que é necessário obedecer, é necessário acreditar, mas é necessário olhar só para Jesus. Olhar somente para Jesus. Quando o apóstolo Pedro colocou os pés sobre as águas e caminhou naquelas águas revoltas, procelosas do mar da Galileia, ele estava olhando para Jesus. E enquanto estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, ele estava andando sobre as águas, ele estava caminhando tranquilo. Mas diz a palavra de Deus que no momento que ele desviou os olhos de Jesus e olhou para as procelosas águas do mar revoltadas pelos ventos que vinham do norte, ele fraquejou na fé e começou a afundar. Se você quiser viver uma aventura com Deus, e é tão bom viver uma aventura com Deus,
Eu digo isso para você, meu irmão, porque eu já vivi aventuras com Deus, aventuras da fé, aventuras dos joelhos no chão, aventuras da confiança no Senhor para a solução de problemas insolúveis. E eu sei que este nosso Deus é um Deus poderoso para nos dar aventuras de fé, desde que estejamos com os nossos olhos fixos no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, olhando firmemente para Jesus, desembaraçando-nos de todo pecado, deixando todo pecado, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você quer viver uma experiência assim? É muito bom, vale a pena. Viva essa experiência com Jesus. Desce do barco. Eu não sei qual é o barco do qual você deva descer, qual é essa segurança ilusória dessa vida mundana, passageira, que nos dá a ilusão de uma segurança ilusória, irreal, mentirosa, porque a nossa segurança está somente no Senhor. Ele é o nosso Deus, a nossa glória está lá na frente. Eu não sei qual é o barco do qual você deva descer, mas desce do barco e vem para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, abençoa a minha vida e a de todos os meus queridos irmãos que estão me ouvindo. Dá-nos, ó Deus, experiências com o Senhor, experiências que nos fortaleçam a fé, que nos encham o coração, que nos deem ânimo para continuarmos vivendo nos passos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.